Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, que diz o seguinte, do versículo 1 ao versículo 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês, como prometi a Moisés. E o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida e com reverência nos colocamos diante dela, suplicando a iluminação do teu Espírito e o teu auxílio nesta hora. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos ela e tornarmos ela prática em nosso viver diário. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Todos nós conhecemos, já passamos pela sensação de estarmos parados no limite da existência. Às vezes por conta de um ciclo que se fecha, uma perda que nos deixa desorientados, ou uma situação que muda o cenário da nossa vida. Não é incomum nós passarmos por situações como essa, e quando elas se apresentam, surge em nós um tempo de vazio e também de incerteza. Esse texto que inicia o livro de Josué, ele está narrando justamente o período posterior à morte de Moisés, que nós vemos relatada no capítulo 34 de Deuteronômio. Agora, Moisés já estava com o Senhor. E depois de 40 anos de liderança, ele parte. E a morte de Moisés, ela deixa o fim de uma era para Israel. Ela gera um vácuo de poder, mas ao mesmo tempo de insegurança. As pessoas não sabiam para onde colocar os seus olhos. Estavam ali diante de Josué uma quantidade absoluta de homens, mulheres, crianças, idosos, que estavam praticamente como ovelhas sem pastor. Mas nesse contexto é feito um novo chamado.
Nesse cenário de luto, de medo, Deus aparece para o seu povo e envia uma ordem urgente para Josué. Ele diz: Moisés, meu servo, está morto. Agora chegou a sua hora. Disponha-se e passa desse Jordão, tu e todo este povo. Passe para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui nós aprendemos nesse texto que Deus está chamando Josué naquele momento, naquele agora. E eu e você muitas vezes somos chamados exatamente assim, para respondermos ao Senhor através das nossas ações, através da nossa vida, no imediato. De que situações que tentam nos puxar para trás não podem, de modo algum, limitar o nosso fazer, o nosso agir, aquilo que é próprio da nossa natureza, a reação. Então, a pergunta que nós podemos extrair desse texto da palavra hoje é: o que é que nos impede de avançar? Porque talvez muitas coisas, muitos fatores, muitos problemas, muitas dificuldades nos impeçam de ir para frente. Nos impeçam de fazer aquilo que devemos fazer. É claro que o medo, a insegurança, o desconforto, a inquietação, eles fazem parte da vida humana. Nós não somos seres que estamos sempre e invariavelmente bem. Nós não vivemos numa estrada continuamente asfaltada. A estrada da existência, ela pode ser muito mais dolorosa, muito mais dura, muito mais difícil do que nós muitas vezes desejamos. E estamos vivendo. Mas nem por isso nós podemos parar. Nem por isso nós podemos deixar de fazer aquilo que é preciso fazer. Então, esse texto de Josué, capítulo 1, dos versículos 1 a 9, ele nos apresenta princípios que são inegociáveis para nos levantarmos e também para que nós assumamos as nossas obrigações e as nossas responsabilidades. A primeira coisa que nós aprendemos, então, a partir desse texto de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, é que nós devemos afastar ou tirar os nossos olhos das circunstâncias que não podem ser resolvidas e colocarmos os nossos olhos com exclusividade na direção do Senhor. Nós precisamos assumir que existem situações que nós não vamos conseguir resolver. Existem situações que nós não vamos conseguir dar fim. Existem dores que nós não vamos conseguir apagar. Existem enfermidades que não vão ser curadas. Existem empregos que não vão ser restaurados. Existem vidas que vão ser perdidas e não vão ser dadas novamente. Então existem circunstâncias na nossa existência que sim, elas são irremediáveis. Mas Deus nos chama para vivermos com firmeza, mesmo em meio a esses momentos mais difíceis do viver. E o momento que o povo, a nação de Israel estava vivendo aqui era o seguinte: Moisés estava morto. E tinha agora um outro detalhe, porque eles passaram 40 anos com Moisés no deserto. Eles foram conduzidos por Moisés durante 40 anos, em situações absolutamente difíceis. Eles enfrentaram o calor dos dias, o frio das noites, a escassez ou a dificuldade do alimento, não a ausência, mas eles precisaram se adaptar às necessidades deles, aos alimentos que eles tinham ali, mas eles nunca tiveram falta de alimento. As roupas deles não se estragaram, os sapatos não se gastaram.
Deus os conduziu, e enquanto Deus os conduzia e Moisés estava à frente como líder presencial, físico, eles iam sendo trabalhados na sua incredulidade, na sua desobediência, na sua insensatez, mas eles viram ao longo daqueles 40 anos no deserto a mão graciosa de Deus sobre a vida deles. Antes deles chegarem no deserto, eles haviam atravessado o Mar Vermelho. E agora, para que chegassem na terra que Deus havia prometido para eles, eles ainda teriam que atravessar uma outra coisa que é o Rio Jordão. E o Rio Jordão, que poderia ter um rio extenso, e que poderia ter algumas regiões, margens que iam de 3 metros até 30 metros. E ele estava cheio. E você estava com uma multidão, e eles precisavam atravessar aquele Jordão. Então, a despeito de um novo lugar, de uma nova cheia que estava diante deles, de uma possibilidade de crise, de um medo que surgia no coração deles, as crises, muitas vezes, fazem com que os nossos olhos fiquem focados apenas nas dificuldades que nós estamos passando. Então, talvez aqueles homens e aquelas mulheres, eles não estavam pensando no fato de que Deus já havia dado a eles a terra. Mas, de repente, eles estavam pensando em coisas do tipo, Moisés morreu, e agora? Esse rio está aí à frente, cheio, como vamos passar? Como que será a nossa vida? Como que será a nossa entrada nessa terra? Porque a terra ainda não havia sido tomada. Eles estavam em direção a Jericó. E eles precisavam tomar aquela terra e os desafios ainda seriam maiores para eles. Então eles passam de repente a olhar todas as coisas que os cercavam pensando, mas e agora? O que é que nós poderemos fazer? E em Josué capítulo 3, versículo 15, nós lemos o seguinte, e quando 3:15. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. Eles estavam com a arca e eles chegaram no Jordão e os pés deles estavam molhados. Então imagina só, o povo todo preparado para atravessar o Jordão com a arca da aliança na mão, e agora como é que nós vamos fazer? Nós estamos aqui cheios de medos, de preocupações, de inquietações. Mas havia uma verdade nisso aí. Deus estava transformando a vida daqueles homens e daquelas mulheres. Moisés estava morto, mas a missão continuava. E isso é o mais extraordinário e o mais belo da nossa experiência com Deus, da existência da igreja. Pare para pensar na Igreja Presbiteriana de Florianópolis agora. 124 anos de existência. Quantas famílias passaram por essa igreja? Quantos presbíteros, quantos diáconos, quantos pastores? Nós somos apenas mais uma geração aqui nessa igreja. E um dia nós passaremos também. Um dia nós seremos apenas lembrança, memória. Mas essa igreja ela vai continuar. O trabalho dela vai continuar existindo. Essas portas continuarão sendo abertas. Porque é assim que acontece. Porque Deus não pauta a sua obra nas circunstâncias humanas. O olhar de Deus é sobre o todo. Enquanto o ser humano vê apenas uma parte, Deus enxerga o início e o fim de todas as coisas. Então, o fato de Moisés ter morrido não afetava em absolutamente nada o propósito de Deus para aquela nação.
Aqueles homens e aquelas mulheres, eles tinham ainda grandes desafios à frente. Eles tinham grandes tarefas, importantes tarefas a realizar. E o olhar deles, a visão deles não poderia estar restrita sobre aquele momento ali. Eles precisavam atravessar o Jordão. Eles precisavam ir além do Jordão, porque Deus tinha muito mais a eles. E é por isso que Deus fala a Josué: dispõe-te agora, vai, prepare-se agora, passe o Jordão, você e todo esse Israel. Não fique aí lamentando, murmurando, não fique pensando que a vida poderia ter sido diferente, que as coisas poderiam ter acontecido de uma forma diferente, sem lamentações, sem murmurações, sem esse espírito de autocomiseração, como se de repente, olha o que eu sou, siga adiante, faça o que tem que ser feito. E assim então Deus garante que a entrada na terra, ela não depende da cheia do rio, da força do braço, da capacidade de uma ou outra pessoa. Deus levantaria um outro líder como levantou Josué, para que ele pudesse conduzir aquele povo à terra. A segunda verdade que nós aprendemos nesse texto é que nós devemos também tirar os olhos dos nossos inimigos e colocarmos eles nas promessas de Deus. A primeira delas é a vitória absoluta. Veja o que diz o versículo 5, perdão. Ninguém, do capítulo 1, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Então a primeira palavra que vem ao encontro de Josué é uma palavra de consolo e de ânimo. Josué, as coisas não acabaram. A vida vai seguir, ela vai encontrar um outro rumo. E eu vou garantir a passagem desse rio. Eu estou aqui com você, garantindo que você vai passar por uma transformação e que você vai ser reconhecido como líder e que as pessoas que estão sob o seu cuidado, sob o seu pastoreio, também atravessarão incólumes. Ninguém te poderá resistir todos os dias, como fala na versão Almeida. O ninguém inclui até mesmo aqueles que são gigantes, ou os inimigos sutis da nossa existência. A palavra de Deus, irmãos e irmãs, ela é um decreto que prevalece sobre todas as coisas. A palavra de Deus, ela é um decreto que ela ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Ela vai além dos poderes desse tempo. Ela vai além da consciência e da capacidade e da inteligência humanas. Porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela é perfeita. E quando ela é dita, ela não volta em nada vazia. Então havia, sim, a promessa de uma vitória para o povo que estava sendo conduzido por Josué. Mas a base da vitória era fundamental. E qual era essa base da vitória? A primeira coisa, a fidelidade em Deus. O povo precisava ser fiel. A segunda coisa, a presença de Deus. Ele não deixaria e não desampararia. Então perceba que na nossa vida, Deus, para realizar determinadas coisas, Ele nos põe à prova de fato. Ele nos chama a fazer determinadas coisas, Ele nos tira da zona de conforto, e Ele quer que a gente saia da zona de conforto, porque Ele quer nos transformar. Então, Deus diz a Josué, assim como eu fui com Moisés, eu também vou ser contigo. A força aqui em questão não é a força de Moisés,
Moisés era gago. Moisés, quando Deus falou com ele através da sarça ardente, ele disse, mas Senhor, o que eu vou falar diante do faraó quando eu disser para que ele deixe o teu povo sair? Eu tenho dificuldade de falar. Eu vou dizer que quem está mandando que o povo saia? Moisés tinha os seus temores, as suas crises. Ele não era um homem perfeito. Ele também não entrou na terra prometida pela sua desobediência. E Deus disse claramente para ele isso, que ele não iria entrar na terra prometida, apenas avistaria a terra prometida por conta da sua desobediência. Então perceba que na nossa relação com Deus, a nossa força é mínima. Que Deus não olha para a nossa capacidade física, mental. Deus até pode usar a nossa capacidade física, mental e outros atributos em favor da sua obra. Mas a sua obra não depende dessas coisas. Então, se você se acha pequeno, se você se acha incapaz, se você se acha menor, incompleto, imperfeito, insatisfeito, Deus não olha para nada disso. Deus não está preocupado com aquelas coisas que de repente para você são um problema. Porque Deus olha para além daquilo que o homem vê. O olhar de Deus não está sobre as circunstâncias, mas sobre o fato de que Ele garante aquilo que Ele está a dizer. E que uma vez que Deus disse, isso vai se cumprir. A vitória sobre o povo que seria conquistado, a marcha em direção à terra prometida, não seria pela articulação política, pela estratégia militar, não seria por nada disso. Não seria pela capacidade, pela eloquência de Josué, mas seria pela submissão daquele povo a Deus. Aquele povo deveria ser fiel a Deus. Mas a fidelidade de Deus ela é absoluta sobre tudo. E a presença de Deus inegavelmente presente em todos os instantes. Então, para que a gente possa sustentar a nossa fé nas promessas de Deus, nós precisamos vencer as instabilidades do nosso coração. Muitas vezes nós somos achados falhos, enfraquecidos, caídos, doentes. Quantas vezes nós não nos acordamos assim? Quantas vezes nós nos olhamos e pensamos assim, Senhor, o que há de bom em mim? Ou não vou conseguir realizar as coisas que eu preciso realizar. E aí então Deus nos chama a pensar, a refletir sobre uma terceira realidade. Tira os teus olhos dos sentimentos que são oscilantes e coloca-os na palavra de Deus. Coloca-os na palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos tirar os olhos das circunstâncias. Em segundo lugar, nós precisamos tirar os olhos dos inimigos. E em terceiro lugar, nós precisamos tirar os nossos olhos dos sentimentos que oscilam. A Bíblia nos fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Esse é o coração. E esse coração que a Bíblia nos fala é o coração humano. E a resposta que vem é a seguinte: quem o conhecerá? E o próprio profeta recebe da palavra de Deus a resposta que diz: eu, o Senhor, é que conheço os corações, que sonho, que esquadrinho, que sei o que se passa no coração humano. Então, muitas vezes, irmãos e irmãs, e frequentemente, nem a gente dá conta da gente mesmo. Não é verdade? Nem nós damos conta de nós mesmos, dos nossos temores, das nossas fragilidades, das nossas inquietações. E é por isso que nós precisamos voltar os nossos olhos em Deus. Porque aí então Deus vai falar a Josué durante 3 vezes
a expressão seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. O versículo 9 tem sido classicamente o mais lido nesse contexto. Mas esse, na verdade, é o terceiro chamado de Deus para Josué. Seja forte e corajoso. E o que significa isso? Ele sabia, Deus sabia que o medo era a maior ameaça nessa missão. E o medo, ele paralisa mesmo. Quando nós sentimos medo e nos deixamos controlar pelo medo, nós ficamos paralisados. Na sociedade do nosso tempo, nós vivemos um grande desafio. Aprofundando um pouco mais aqui esse ponto. A vida acelerada. A sociedade, ela nos empurra a uma velocidade absolutamente insustentável, roubando o nosso tempo de reflexão. O fluxo de informação é cada vez mais raso. Nós somos bombardeados pelos feeds infinitos que geram ansiedade e comparação. Os nossos jovens e adolescentes são sequestrados nos seus corações por imagens, por sons, por pensamentos, por verdades que tentam tirar a pureza do seu coração, que tentam tirar das suas vidas aquilo de mais precioso que elas têm, que é a vida. O fluxo de informação, portanto, como disse, ele é cada vez mais alto e ao mesmo tempo raso. Isso nos faz, muitas vezes, desviar o nosso foco. Hoje, a disciplina mais rara e mais necessária é o foco. É nós não desviarmos o nosso olhar daquilo que é essencial. Sem foco, a nossa mente se dispersa na ansiedade e no desânimo. Sem foco, nós passamos a olhar para tudo e esquecemos-nos de olhar para aquilo que é essencial. Nós precisamos, sim, irmãos e irmãs, de foco para vencer a dispersão e a instabilidade emocional que muitas vezes ocupa o nosso coração. E aqui um alerta. Os nossos sentimentos, eles sim, são oscilantes. Hoje, você pode ter se acordado muito bem, mas agora você pode estar se sentindo muito mal. Ou ao contrário. Você pode ter se acordado muito mal e de repente você pode estar um pouco melhor agora. O nosso coração, ele é enganoso, ele oscila e nós nunca vamos conseguir atravessar o Jordão se o nosso passo ele for ditado pela sociedade e pela falta de foco e não pela firmeza da palavra de Deus. Existe uma solução? Existe. Existe uma solução. E qual é a solução? A primeira delas, eu diria, nós precisamos declarar constantemente a palavra de Deus, em voz alta, sem cessar. É o que nos diz a palavra no versículo 8. Veja o que diz lá o versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não cesse de falar. Mantenha o foco na palavra de Deus. Quantas vezes durante a semana nós damos foco à palavra de Deus? Então perceba que é uma briga que vai se tornar sempre extremamente difícil, porque assim, a gente espera resolver no domingo à noite, na hora do culto, os problemas da semana que a gente não cuidou, investindo tempo com Deus, na nossa reflexão, no nosso dia a dia,
nas orações, na leitura da palavra. Então a gente tenta, a nossa humanidade é essa, né? A gente quer remediar o problema sem trabalhar para que não se precise usar o remédio. Essa é a sociedade do nosso tempo. Então nós precisamos sim, constantemente declarar a palavra de Deus, falar dela, nos lembrarmos dela. A segunda coisa, fazer isso quando? Em que momento? Medite nele dia e noite. Olha que beleza isso aqui. Medite nele dia e noite. E aqui eu preciso comentar uma coisa muito importante que eu tenho visto como pastor. Uma das coisas que a gente faz muito no nosso ministério, como pastores, é visitar os idosos, levar a ceia do Senhor para pessoas de muitas gerações, de variadas idades. Mas, via de regra, os idosos são os que acabam tendo esse benefício pela dificuldade que encontram de chegarem até a igreja. E uma coisa é certa, à medida que os anos vão passando, a gente vai perdendo a visão, a força dos braços, uma série de coisas. Mas uma das realidades mais impressionantes que eu tenho visto é que os idosos da nossa comunidade que nós vamos visitar, todos eles sabem muitos textos bíblicos de cor. Textos bíblicos guardados no coração. Uma grande parte deles já tem muita dificuldade de ler as Escrituras. Mas eles ainda guardam consigo as memórias dos textos, das leituras, daquilo que eles investiram ao longo do tempo. E isso não se ganha do dia para a noite. Isso acontece com esforço, com empenho, com dedicação. Então, esse é o ato de foco maior. É quando nós nos determinamos de que a palavra de Deus ela deve fazer parte da nossa vida, porque ela nos ajuda a superar a superficialidade e a ansiedade. Nos faz ultrapassar as circunstâncias do tempo presente, porque, veja bem, aquilo que de repente tem tirado seu foco, rede social, política, ameaças de guerra e tudo mais, tudo isso passa. Tudo isso passa. Jesus mesmo disse que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então nós precisamos aprender a trocar, a investir o nosso tempo em verdades que são absolutas e eternas e geradoras de vida e que não nos deixam para trás na hora da nossa necessidade. E a terceira e última coisa é executar com cuidado. De nada vai adiantar para nós declarar e ponderar, mas se nós não agirmos. O sucesso para atravessar o Jordão, se é que podemos usar essa expressão, ela está na obediência. Obediência prática da palavra de Deus, e eu e você precisamos aprender a obedecer a ela todos os dias. Por fim, para que nós alcancemos a terra, para que nós cheguemos naqueles lugares que Deus prometeu, e que esperamos e que ansiamos, nós vamos sim ter que ultrapassar o Jordão. E volto a dizer, nós vamos precisar tirar os olhos das circunstâncias e colocar os nossos olhos no Deus vivo. Nós vamos precisar enfrentar os nossos inimigos. Podem ser inimigos grandes, externos, mas podem ser inimigos internos, enganosos do nosso coração. Tire os olhos do poder dos inimigos que assaltam a sua alma e coloque o seu coração nas promessas de Deus. E por fim, nós vamos precisar vencer a dispersão, a perda de foco. Tirar os nossos olhos dos sentimentos que nos fazem oscilar, dos sentimentos que roubam a nossa esperança,
que nos fazem sentir medo e a ameaça, como se fossem a palavra final da nossa existência, e restaurar o nosso foco na palavra de Deus, a fim de que possamos declarar quem é Deus, ponderar quem é Deus e executar aquilo para o qual Ele nos chamou. Então, a palavra é clara. Versículo 2, para encerrar. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. O texto é claro. Não é se porventura eu der, ou se vocês conseguirem. Não. É a terra que eu vou dar. E o que eu e você devemos fazer? Levante-se e disponha. Porque Deus olha o que se passa no nosso coração e espera que façamos assim. Que Deus nos abençoe ricamente com a sua palavra. Amém?